Numa sociedade que tem pavor de envelhecer e que, ao mesmo tempo, abandona seus jovens, o que acontece quando duas gerações, com décadas de diferença, se sentam para conversar? Sem pressa, sem filtros e sem pena. Foi exatamente isso que um grupo de alunos de 13 anos fez ao entrevistar idosos entre 70 e 90 anos. E o resultado dessa conversa virou um livro, Escutar para Lembrar. E este livro é muito mais que um projeto escolar. É um espelho que reflete o que não queremos ver na nossa sociedade. É, acima de tudo, um ato político. O que significa de verdade escutar alguém? Não é só ouvir palavras. É se deixar afetar pelo que o outro diz. Os alunos não foram lá para fazer perguntas fáceis ou confortáveis. Pelo contrário, eles perguntaram o que ninguém mais se atreve a perguntar aos idosos. Você se sente sozinho? Sua família já te rejeitou? Você ainda sente desejo? Já passou fome? Já pensou em desistir de tudo? Você ainda sonha? Perguntas diretas, sem medo e sem hipocrisia. E os idosos responderam exatamente da mesma forma, com a dor na voz, com uma lucidez impressionante, com suas contradições e, acima de tudo, com uma humanidade que desarma. Na lógica em que vivemos, o idoso é visto como um problema, um peso para a família, um custo para o Estado, um número na planilha da Previdência. Mas raramente como alguém que ainda pensa, que ainda sente, deseja e sonha. Esse projeto quebrou essa barreira, essa violência silenciosa. Ao ouvir os idosos falarem sobre abandono, racismo, fome, sobre ódio e também sobre amor, os alunos entenderam algo fundamental. A velhice não é a ausência de vida, é o acúmulo dela. A velhice é uma biblioteca inteira de experiências, emoções e sabedoria. Cada ruga conta uma história que a gente insiste em não querer ler. E o fato de esse projeto ter nascido numa escola faz toda a diferença. Isso escancara o abismo que existe entre educar para o mercado de trabalho e educar para a vida. Enquanto a maior parte do nosso sistema de ensino treina jovens para competir, para produzir, para obedecer a ordens, esse projeto ensinou algo muito mais profundo e revolucionário: empatia, a capacidade de escutar e a responsabilidade social. Os alunos não aprenderam apenas sobre a vida dos idosos, eles aprenderam sobre o Brasil real, sobre a desigualdade que nos cerca, sobre o abandono do Estado e, muitas vezes, da própria família. Esse encontro entre gerações é um ato político poderoso. Quando um jovem de 13 anos ouve um idoso de 80 falar sobre solidão, não há fake news que resista. Não tem discurso fácil. Não tem ideologia pronta que se sustente. O que existe é a realidade, nua e crua, e essa troca de experiências desmonta preconceitos dos dois lados. O jovem para de ver o idoso como alguém ultrapassado, que não tem mais nada a oferecer, e o idoso para de ver o jovem como alguém alienado, que só se importa com o próprio umbigo. Ambos se reconhecem como parte da mesma sociedade, uma sociedade injusta, desigual, mas que ainda pulsa com humanidade. O autor do texto, o grande Ignácio de Loyola Brandão, se define como um griot. Nas tradições africanas, o griot é o guardião da memória coletiva da tribo. E isso não é só uma figura poética, é uma denúncia. Vivemos num sistema que não valoriza a memória, que apaga histórias, que transforma pessoas em estatísticas. Resgatar a memória dos nossos idosos é resistir a essa lógica perversa, é afirmar que o passado importa, sim, que a experiência de vida tem um valor inestimável, que a história de um povo não começa com a última trend da internet. E talvez o ponto mais desconcertante desse livro seja a descoberta de que os idosos ainda sonham. Eles sonham com reconciliação familiar, com dignidade, com menos solidão. Sonham com respeito. Isso destrói aquela narrativa cruel de que o idoso já viveu tudo o que tinha para viver. Não é verdade. Enquanto existe consciência, existe desejo. E enquanto existe desejo, existe humanidade. Nossos idosos não são peças de museu.
Eles são seres humanos vibrantes, com um universo interior riquíssimo que estamos desperdiçando. Agora fica a pergunta que incomoda. E se esse tipo de projeto não fosse uma exceção, mas a regra? E se todas as escolas, públicas e privadas, tivessem programas de escuta entre gerações? E se os governos, em todos os níveis, levassem a sério o envelhecimento da nossa população? Talvez a gente tivesse menos jovens indiferentes e menos idosos abandonados, menos violência silenciosa e menos desumanização. Mas, para isso, seria preciso algo raro na política brasileira: vergonha na cara, planejamento e um compromisso social verdadeiro que fosse além do discurso. Por tudo isso, escutar para lembrar é muito mais do que um simples livro. É um documento social, um arquivo vivo daquilo que a nossa sociedade tenta apagar todos os dias. O Ignácio de Loyola Brandão até sugere que o Prêmio Jabuti, o mais importante da literatura brasileira, fique de olho nessa obra. E faz todo o sentido, porque poucos livros recentes dizem tanto sobre o Brasil de hoje, não pelo que eles gritam, mas justamente pelo que eles silenciosamente escutam. Esse projeto nos obriga a fazer uma pergunta simples e brutal: quem nós estamos descartando hoje? Porque uma sociedade que abandona seus idosos está, na prática, assinando um contrato para abandonar a si mesma no futuro. Escutar é um gesto revolucionário. Lembrar é um ato de resistência. E talvez a maior lição desse livro seja esta: enquanto houver alguém disposto a escutar, a história não termina. Obrigado por assistir até aqui. Se essa mensagem te tocou, compartilhe este vídeo e vamos juntos espalhar essa ideia. Até a próxima.